Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai revisitar o Symbaroum, jogo de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora. Um jogo que a gente já resenhou aqui no canal, já passamos por todo o livro base, que na verdade vai servir ali como livro do mestre, guia do jogador, bestiário, tudo numa coisa só. Então se você está chegando agora aqui no canal e quer saber mais sobre o Symbaroum, se liga aqui na nossa playlist exclusiva. Hoje eu vou começar a pagar dívidas que eu tenho aqui no canal, né, de vídeos que eu estou devendo. E um deles é justamente a criação de personagens aqui do Symbaroum. Então esse vídeo aqui também vai ficar lá na nossa playlist do Symbaroum, mas aqui a gente vai tentar, de uma forma bem tranquila, bem simples, bem passo a passo, mostrar para vocês todo o processo de criação de personagem aqui no Symbaroum. A gente passou por isso, né, durante a nossa resenha, mas agora é o momento de ver isso na prática, como é que funciona. Quem já está acostumado a assistir esses vídeos de criação de personagem aqui do canal, sabe que eu sempre tento fazer as coisas do modo mais aleatório possível, tá? Muito embora o Symbaroum não tenha regras oficiais, vamos chamar assim, né, de criação de personagens aleatórios, eu vou tentando aqui, na medida do possível, deixar a coisa mais aleatória, né, com perdão da redundância possível, justamente para todo mundo ser surpreendido aqui durante esse processo, inclusive eu, e aí a gente vai fazendo as escolhas necessárias durante o processo de criação, beleza? Então é isso, chega de papo, já falei muito, bora para a criação de personagem. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo de criação de personagem do Symbaroum. Então a gente tem o livro base, que é tudo que a gente precisa, porque como eu disse no início, aqui a gente vai ter o equivalente, né, a guia do mestre, guia do jogador e bestiário. Então todas as informações estão contidas aqui. Você, com esse livro só você já começa a sair jogando sem problema nenhum. Tenho aqui também a ficha de personagem, tá? Pra gente preencher. Ficha de personagem. Eu sempre gosto de deixar um papel do lado aqui para anotar algumas coisas. Vai que eu mude de ideia, alguma coisa pelo meio do caminho. Então primeiro eu dou uma rascunhada aqui, depois eu passo para a ficha. Nossos fiéis companheiros lápis e borracha. Aqui eu tô com um D6 porque como eu vou tentar fazer o personagem da maneira mais aleatória possível, eu já vi que algumas coisas eu posso sortear com um D6 e vou precisar também, agora que eu lembrei, tá aqui, de um D4. Qualquer outra coisa ao longo do caminho que a gente for verificando aqui, a gente vai fazendo as devidas correções, beleza? Então vamos lá, para início de conversa, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Primeiro, só ressaltando, tá, olha, a gente vai usar aqui a segunda parte do livro, né, o livro 2, Guia do Jogador, a gente vai ter aqui todo o processo de criação de personagens, né, do arquétipo, dos atributos, das raças, dos traços, das habilidades, tudo. A gente passou por cada um desses capítulos aqui durante a nossa resenha completa, né, aqui nossa série do Symbaroum. Então quem quiser conferir com detalhes as nossas impressões aqui sobre cada um dos capítulos, é só se ligar lá na série. Aqui eu vou partir desse princípio aqui, olha só, a gente vai ter aqui um resumo, vamos dizer assim, para criar um personagem. Então são 10 passos que a gente vai seguir aqui, beleza? Talvez não todos, aqui tá, alguns a gente pule, mas enfim. Aqui tá o passo a passo, o resumo de cada uma das informações que a gente precisa ter, ou no nosso caso aqui, sortear para criar um personagem do Symbaroum. Então eu vou seguir essa sequência aqui, tá? E ele inicia sugerindo que você selecione uma ocupação. E aí ele já te direciona para a página que tem as informações a respeito disso. Então vamos aqui para a página 82, que é logo aqui. Então, segundo a sugestão do livro, a gente deve começar pelos arquétipos, tá? E aqui a gente vai ter as informações organizadas da seguinte forma. A gente vai ter os 3 arquétipos básicos, né? O guerreiro, o místico e o ladino, tá? Mas a gente vai ter tipo subdivisões de cada um deles. Então, cada uma desses arquétipos maiores vai ter as suas subdivisões, são 5, salvo engano. Então olha só, do guerreiro, por exemplo, nós temos aqui o Amok, o capitão, o cavaleiro, duelista, mercenário, 5. Aí temos aqui o ladino, que vamos ter o bandido, né? Teremos aqui também caçador de bruxas, caçador de tesouros, charlatão, patrulheiro. E por fim, os místicos, que envolvem bruxas, feiticeiro, mago, místico, autodidata e teurgo. Então esses são os arquétipos disponíveis, tá? Aqui a gente já vai entrar na parte do atributo. Então, o nosso primeiro passo aqui para fazer o personagem aleatório é o seguinte. Eu vou usar aqui o D4 para sortear qual vai ser o arquétipo base, tá? Então, de 1 a 3 a gente segue a sequência do livro. Se for 4, eu jogo de novo, beleza? Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu deixar marcado aqui para poder jogar o dado melhor, beleza? Então vamos lá. 2.
2, salvo engano, é o Ladino, tá? Então, quem não gosta de Ladino, foi a sorte que decidiu, beleza? Então, olha só, começamos com Guerreiro, e o segundo é justamente o Ladino, beleza? Então a gente já sabe que o nosso arquétipo base, vou até anotar aqui, é Ladino. Agora, eu vou jogar o D6 para saber qual dos subtipos de Ladino a gente vai fazer aqui, tá? Então, se eu tirar 6, eu jogo de novo, né? Porque como a gente acabou de ver, só temos 5 subtipos aqui de cada um dos arquétipos. Então vamos lá. 5 é o último, né? Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. Patrulheiro. Então pronto. Temos aqui as primeiras características do nosso personagem. Ele é um ladino do subtipo aventureiro. Agora, com essas primeiras informações, a gente vai começar a parte prática mesmo de botar a mão na massa nas coisas. Então, olha só, pessoal, para a gente seguir adiante aqui, nosso segundo passo seria colocar os atributos, tá? Mas aqui, só para adiantar, eu já coloquei na nossa colinha aqui todos os atributos, tá? São 8 atributos aqui no Symbaroum e os valores de cada um deles. Como assim os valores já? Como é que funciona isso aqui? Olha só. Primeiro, muito embora o livro aqui te direcione para a página 100, nessa página 100 a gente vai ver já a descrição, né, de cada um dos atributos, como é que eles funcionam e tal. Mas quantos pontos eu tenho, na verdade está um pouquinho antes aqui, ó. Está na página 75. Então aqui é que ele vai dizer, né, as maneiras de você determinar os pontos de atributo. Então aqui a gente vai usar essa primeira, a distribuição típica. E aqui ele já te dá os valores, tá? Ele te dá 8 valores para você escolher e distribuir entre os atributos do personagem. Quem não gosta desse tipo de forma de ter os atributos, né, você pode utilizar aqui a alternativa que ele dá de compra de pontos. Ou seja, você tem 80 pontos para distribuir entre os 8 atributos. E aí você pode fazer uma mistura ali também depois, né? Você vai distribuindo de acordo com a sua necessidade, ou o que a sua intuição mandar. Só balizando que nenhum atributo, ou melhor dizendo, só um atributo pode ter o valor máximo, que é 15, e nenhum pode ser menor que 5, tá? Então, tirando essas duas balizas aqui, você distribui os 80 pontos da maneira que você quiser, mas para facilitar aqui, até para agilizar, a gente vai utilizar essa distribuição típica dos atributos, tá? Então, olha só, a gente tem aqui 8 valores e 8 atributos, tá? Pelo que eu me lembro, mais ou menos, vamos até olhar aqui, né? Vamos partir aqui para a página 100, que tem a descrição dos atributos, só para dar uma relembrada aqui se é isso mesmo. Olha só. Porque a partir dos atributos principais, a gente vai para os atributos secundários também, tá? Então, por exemplo, quem quer personagens com vitalidade alta, você tem que ter aqui o vigoroso, porque vai ser igual. A quantidade de vitalidade vai ser igual ao vigoroso. O limiar de dor vai ser a metade do vigoroso. A defesa vai ser igual a rápido menos a obstrutiva da armadura. Então, quem se importa com essas características específicas, já tem que começar a prestar atenção nisso desde a hora de montar o personagem. E o limiar de corrupção, que, salvo engano, é aquele que vai medir o quão você é influenciado ou influenciável pelas forças malignas aqui do cenário, ou algo nesse sentido, tá? Tô puxando aqui da memória. E aqui vai estar relacionado com o atributo resoluto. Então, se você quer fazer um personagem que seja bom em um desses atributos secundários, você tem que prestar atenção nisso logo de início, beleza? Mas aqui vamos lá, vamos seguir o instinto também, né? A gente já sorteou que o nosso personagem aqui vai ser um patrulheiro. Então, assim, olhando só para os nomes, né, dos atributos, eu não vou nem olhar aqui, não vou nem relembrar o que cada um deles significa. Instintivamente, eu colocaria esses atributos da seguinte maneira, deixa eu anotar aqui do lado. Primeiro, eu imagino que o meu patrulheiro ele precisa ser discreto, ele precisa ser vigilante, é bom que ele seja vigoroso também, né, para poder aguentar umas porradas, enfim. Então vamos lá, e preciso, claro, né, que se a gente imagina aqui aquele patrulheiro básico que vai utilizar armas de ataque à distância, é bom que ele seja preciso, né? Rápido também. Na verdade, se a gente for olhar, seria bom se ele pudesse ser bom em tudo, né? Mas como nunca dá, vamos começar a fazer as nossas escolhas aqui. Então, primeiro, eu vou colocar aqui o principal dele, vamos lá, o 15, né? Para onde vai esse 15? Eu colocaria, vamos lá, em vigoroso, só para me dar uma chance maior de sobreviver depois de levar umas lambadas, tá? Só lembrando aqui bem rápido também, o teste aqui no Symbaroum, como é que funciona o teste de atributo? Eu jogo D20 e eu sou bem sucedido se eu tirar igual ao número do meu atributo ou menos, tá? Então com esse 15, de 15 para baixo eu sou bem sucedido no teste, tá? Então vamos lá. Eu vou botar o 15 no vigoroso, o 13, que seria o segundo melhor, vamos lá.
Vou investir aqui no preciso, tá? 13. O 11, aí já começa a pegar o negócio, né? Vamos lá, o 11 no vigilante. Para que ele tenha uma chance, talvez, de perceber as coisas um pouquinho antes e tal. Aí, em seguida, a gente vai ter dois números 10, tá? Que vai ser o último intermediário, vamos dizer assim, depois a gente tem os números menores. Então, esses dois números 10, eu vou colocar um no rápido e um no discreto, para ele ter alguma chance, sei lá, de se esconder, de se esgueirar, alguma coisa assim. E agora vem os três atributos menores, né? Vamos lá. O resoluto, ele vai influenciar também na questão da corrupção, né? Então aqui, para uma escolha de sistema, eu vou botar um 9 ainda aqui no resoluto, para dar uma chance, né, dele resistir às coisas, ainda que talvez não muito boa, porque o resoluto dele vai ser isso aqui pela metade, né? Enfim, arredondado para cima, então seria 5. E o persuasivo e o astuto. Vamos lá, eu vou botar o astuto 7 e o persuasivo 5 para ser aquele típico personagem que o lance dele não é muito interagir com pessoas. Ele está mais acostumado com a vida nos ermos ou alguma coisa assim. Então ele não é muito persuasivo, ele é mais astuto do que persuasivo. Vamos lá. Então assim, a gente tem, de forma bem simples e rápida, também sem muitos estudos aprofundados e tentativas de combo, a nossa distribuição de atributos. Espera aí, pessoal. Antes de a gente avançar para o passo 3, deixa eu fazer uma correção aqui, porque sabia que estava faltando alguma coisa. Eu vim conferir aqui na descrição do nosso arquétipo, aqui do patrulheiro, e aqui ele sugere, né, atributos importantes, tá? Eu não entendo isso aqui como se fosse uma obrigação de você ter essa numeração aqui, tá? Mas, para efeito de a gente criar um personagem seguindo aqui o padrãozinho do livro, vamos fazer as alterações aqui. Então vamos lá, primeiro vamos fazer o serviço completo, né? Vamos lá, patrulheiro. Qualquer coisa viva pode ser rastreada e derrubada. Seu lar é a profundeza das florestas ou os vales das montanhas, onde você caça bestas por comida, pele ou para proteger habitantes e viajantes do perigo. Você aprendeu como ficar longe do alcance de seus inimigos enquanto suas flechas ainda acham seu alvo. Essa aqui é a ideia geral por trás do patrulheiro. Aí ele vem aqui, né, citando os atributos importantes, o vigilante 13 e o discreto 11. A gente vai precisar mudar isso aqui. E temos aqui raças sugeridas para patrulheiros, né, bárbaros ou cambiantes, e também habilidades apropriadas. Quando a gente chegar na parte das habilidades, a gente consulta aqui de novo para relembrar, beleza? Mas por hora, olha só, ele sugere o vigilante 13, eu coloquei aqui 11, e ele sugere o discreto 11, eu coloquei 10. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse vigilante 11 daqui, tá? Vou botar no discreto, tá? Então aqui eu já tenho a primeira. Esse 10 que saiu aqui do discreto, eu vou botar aqui no preciso. Vou reduzir o preciso dele para jogar o 13 aqui para o vigilante. Beleza? Então agora a gente está de acordo com o que o livro sugere, né, como atributos importantes. Vigilante 13, discreto 11. E nessa brincadeira o meu preciso, que era 13, caiu para 10. Beleza? Então vamos lá. Feitas essas alterações, vamos voltar aqui para o nosso guia, né, para o nosso roteiro. E o terceiro passo, olha, seria justamente a gente selecionar uma raça, que vai estar aqui na página 102. Então vamos dar uma olhada. Ó, só para vocês terem uma ideia também, a parte dos atributos, ela é bem pequenininha, é só isso aqui mesmo, só aquela explicação básica, porque virando a página aqui, olha, a gente já vai estar na questão das raças, né? Então vamos lá. As raças a gente vai ter aqui humano, e aí temos, né, ambrianos e bárbaros, cambiantes, goblins e ogros. Acho que são só essas, né? São quatro raças que você pode escolher de início aqui no livro básico para jogar. Sendo que os humanos têm essa subdivisão aqui de ambrianos e bárbaros. O livro lá sugere, né, bárbaros ou cambiantes. Mas aqui, como a gente vai estar jogando no modo aleatório, eu vou sortear aqui no D4 qual vai ser a raça do personagem. Se por acaso sair no humano, aí a gente joga de novo para ver qual dos dois tipos, beleza? Então vamos lá. 3 acho que é humano, cambiante, goblin. Beleza, então o nosso patrulheiro vai ser goblin. É bom que a gente vê algo diferente aqui, tá? Nessa entrada aqui das raças, ele dá uma ideia geral sobre cada uma delas, como é que é a situação delas no cenário, tá? Os goblins, pelo que eu me lembro, eles fizeram acordos com os humanos para ajudar a construir algumas cidades e tal. Claro, foram passados para trás, foram até meio que escravizados, salvo engano, ou realizam
trabalhos, né, considerados menores, inferiores e tal, eles têm uma dose de preconceito aqui no cenário, pelo que eu me lembro, tá? Mas além dessa visão geral, a gente vai ter também, olha, traços dos goblins. Isso aqui é importante e é interessante porque ele serve mais para uma questão narrativa, olha. Todos os goblins têm os traços vida curta e pária. E a maioria também tem o traço instinto de sobrevivência. Esse último aqui, instinto de sobrevivência, ele custa uma habilidade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui as sugestões do livro, tá? Sendo que vida curta e pária, meio que eu já ganho de graça, porque se não me falha a memória, eles são mais uma questão de construção de personagem do que te dar algum tipo de bônus, tá? Mas a gente vai olhar cada um deles aqui com calma. Então eu tenho já vida curta e pária. E aqui, eu vou botar com um asterisco, a questão do instinto de sobrevivência. Porque isso aqui vai me custar uma habilidade. Então eu vou ver se eu quero essa mesmo ou não. Se eu vou escolher alguma outra, beleza? E aqui ele dá também algumas sugestões de nomes goblins, né? Que é sempre bacana para quem, como eu, tem dificuldades. Mas, dito isso, vamos continuar avançando aqui para o próximo passo. Olha só, pessoal. Antes da gente avançar aqui para o passo 4, que é o habilidades e poderes, deixa eu só mostrar para vocês. Eu já comecei a colocar aqui as informações na ficha, tá? Então tá aqui os nossos atributos, tá aqui a raça, tá aqui a ocupação dele. Faltou a gente colocar aqui os atributos secundários, tá? Pelo menos a maior parte deles. O primeiro diz aqui que a nossa vitalidade é igual ao vigoroso, e ela tem um mínimo de 10, tá? Só que no meu caso aqui, como meu vigoroso é 15, a minha vitalidade máxima vai ser 15, tá? Vai ser igual ao atributo vigoroso. Então deixa eu anotar aqui a vitalidade. O próximo que a gente vai ter aqui é o limiar de dor. O limiar de dor é vigoroso dividido por 2, arredondado para cima. Então, 15 por 2, 7,5, arredondado para cima, 8. Tá? Então, o nosso limiar de dor é 8. A defesa vai tá, acho que mais para trás, lá na ficha, mais adiante. Não está aqui nessas informações primeiras. E temos aqui o nosso limiar de corrupção, que vai ser igual ao resoluto dividido por 2, arredondado para cima. O resoluto, olha, é 9. Então, dividido por 2, 4,5, arredondado para cima, 5. Então, o limiar de corrupção do personagem é 5. Beleza? Então, feitas essas atualizações aqui já na nossa ficha principal, vamos seguir adiante falando das habilidades e poderes, tá? Então, olha só. Primeiro, para a gente saber quantas, né, habilidades eu vou ter aqui para início de conversa, ele fala mais aqui no início. Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando ele dá a visão geral da criação de personagem, olha só o que ele coloca aqui. Habilidades, tá? Isso aqui vai ser equivalente aos talentos e perícias especiais do personagem. E as habilidades, elas são divididas em 3 níveis de experiência: novato, adepto e mestre. É como se esses poderes ou essas habilidades, elas tivessem um nível de gradação. E conforme você vai ficando melhor em cada uma delas, elas te permitem fazer coisas diferentes. Então, se você está no nível mestre, por exemplo, você faz o que está descrito no nível mestre, mas também continua fazendo o que está no nível adepto e o que está no nível novato. É mais ou menos assim que funciona, tá? Mas o que interessa pra gente aqui, para efeito de criação de personagem, é isso aqui. Um novo personagem costuma começar com 2 habilidades ou poderes de nível novato e uma de nível adepto. Então, isso aqui é o que a gente vai seguir, tá? Ele dá uma alternativa de escolher 5 habilidades, 5 habilidades novatas e nenhuma no nível adepto. Então, quem preferir essa outra maneira, o livro abre essa possibilidade também. E claro, para fechar aqui, você sempre pode, depois que tiver mais experiência, mais prática aqui com o sistema, começar logo com um personagem de nível um pouco mais avançado. E aí você vai, né, fazer a continha para ver quantas habilidades ou poderes você vai começar já com um personagem mais avançado. Mas aqui, para o nosso caso, só retomando, vamos utilizar isso aqui. 2 habilidades ou poderes de nível novato e uma de nível adepto. Então, vamos dar uma conferida lá para ver o que é interessante para esse nosso personagem aqui. Olha só, pessoal, seguindo adiante na nossa criação de personagem, a gente tem as habilidades. Aqui, o início do capítulo, ele vai dizer mais ou menos como é que elas funcionam, tá? Algumas habilidades vão precisar de ação ativa, ação livre, passiva, enfim, ele vai explicar a mecânica das coisas, mas na sequência ele vai entrar aqui descrevendo cada uma das habilidades, tá? E aqui, olha, como a gente estava falando, a questão dos efeitos, tá? Do novato, adepto e do mestre. Então, só relembrando, eu já dei uma olhada aqui, já até escolhi as habilidades do nosso personagem aqui, mas só para dar uma visão geral para vocês, a gente tem 2 habilidades no nível novato e uma no nível adepto. Aqui, olha, é útil também porque o livro traz uma tabela com todas as habilidades
E aqui na coluna ele diz, olha, comum para. Então, habilidades que são comuns para guerreiros, para ladinos, para místicos. Algumas são exclusivas, vamos dizer assim, né, de cada uma das classes. E algumas servem para todas, tá? Aqui, eu escolhi já e eu fiz as seguintes escolhas. Eu peguei primeiro aqui no nível novato, ataque furtivo. Que é uma, olha só, que está bem aqui, cadê? Ataque furtivo, que é exclusiva, né, é comum para ladinos. E ela está bem aqui logo. O que ela vai me fornecer? Só para vocês entenderem como é que o livro está organizado. Como eu tenho ela no nível novato, ela vai funcionar aqui como uma ação de reação. Isso está explicado lá naquele iniciozinho, o que significa em termos de sistema, tá? Mas aqui, olha, o efeito da habilidade, basicamente, tá? Vou ser bem sucinto aqui, é justamente isso aqui, olha, um ataque por turno feito com vantagem, ou seja, se eu me colocar naquela situação, né, do ataque furtivo, eu causo 1d4 a mais de dano extra, tá? Além do que eu causaria normalmente. Além disso, eu posso utilizar discreto ao invés de preciso quando realizar ataques estando em vantagem. Eu posso, tá? Enfim, eu acho que isso aqui fica a cargo do jogador. O ataque furtivo pode ser realizado somente uma vez por turno, beleza? Então, de início, eu tenho esse efeito aqui. Se eu avançar o personagem e quiser continuar investindo aqui em ataque furtivo, eu vou passar para a segunda categoria, para o adepto. E aí eu vou ter esse efeito aqui, mas vou continuar tendo este aqui também, beleza? A lógica é mais ou menos essa. Então, para a gente avançar aqui, o que eu escolhi para ele? O ataque furtivo, tá? Como novato. Eu escolhi também a habilidade de atirador, tá? Já que ele, em tese, aqui vai ser o nosso arqueiro, né, básico. O atirador, eu coloquei ele no nível adepto, tá? Que já é o segundo aqui. Então, o que ele ganha? No primeiro nível, no novato, eu causo mais dano, olha só. Ao invés de usar um D8 e um D10, se eu estiver usando um arco ou uma besta, eu uso um D10 ou um D12. Ou seja, o meu arco sobe de 1d8 para 1d10 de dano, e a minha besta, se eu estiver usando, né, sobe de 1d10 para 1d12. Tá? Isso porque eu sei utilizá-las com precisão, muito bem. E aqui, olha, no segundo nível, que foi o que eu peguei aqui, o adepto, a precisão do personagem fornece um efeito debilitante nos seus projéteis. Ou seja, eu posso causar dano normalmente, e se esse alvo for ferido pelo meu dano, ele ainda faz um teste ali para ver se ele continua com a movimentação dele normal. Trocando em miúdos é isso. Ou seja, eu posso com um tiro, além de causar mais dano, porque eu continuo tendo esse efeito aqui, dependendo de se eu conseguir feri-lo, ele faz um teste para ver se ele fica com dificuldade de movimento ou não. Então isso aqui são as vantagens que me dão, né, essa habilidade de atirador que eu já peguei aqui no segundo nível, no adepto. E a terceira e última, que eu vou ter também no nível novato, é o sexto sentido. Sexto sentido eu achei interessante, já enveredando um pouquinho aqui na estratégia de jogo ou no famoso combo, muito embora não seja essa a minha especialidade, mas eu bati o olho aqui e achei interessante. O sexto sentido é aquela coisa que a gente já tem no nosso imaginário, né, de você ter aqueles pressentimentos, aquelas coisas assim, mas no caso aqui é voltado para a questão do combate. E qual é a mecânica da coisa? Olha só, no nível novato é uma habilidade passiva, e aí o personagem tem uma forte intuição que lhe permite utilizar vigilante em vez de preciso para atacar com armas à distância. Ou seja, olha só, o atributo preciso do meu personagem é 10. Mas eu tenho vigilante 13, porque eu sou patrulheiro, né? A gente fez essa troca aqui, ó. Então, normalmente eu utilizaria preciso para atirar com armas à distância. Mas agora, como eu tenho o sexto sentido, eu utilizo vigilante. Ou seja, já dei uma combada aqui, beleza? Só a título de curiosidade, se eu continuar investindo nela, a intuição do personagem expandiu. Então eu posso utilizar vigilante ao invés de rápido para iniciativa e para calcular minha defesa. Ou seja, eu posso continuar utilizando este atributo aqui, vigilante, ao invés de rápido, que também é 10. Ou seja, essa é uma habilidade interessante para esse personagem, porque eu vou trocar, né, dois atributos que não são tão bons e vou passar a utilizar o meu segundo melhor atributo para fazer alguns testes. Então assim, quem curte, dá aquela estudada básica no sistema e tal, não sei o que, com certeza vai conseguir encontrar várias outras possibilidades de criar personagens mais combados, vamos dizer assim, né? Mas assim, sem tirar a diversão da coisa. Então aqui, só pra gente ter uma ideia geral de como é que funciona, a gente já escolheu as nossas habilidades e poderes. Vamos seguir pro próximo passo. Olha só, pessoal, vamos também fazer uma outra pausa aqui para mostrar a ficha já preenchida, tá? E retomar algumas coisas que a gente falou. Então, olha só. Eu tinha comentado ali, na parte da raça, né, ele diz aqui que eu tenho dois traços obrigatórios, vamos dizer assim, né, que são a vida curta e o pária. E eu tinha aqui a opção de pegar o instinto de sobrevivência, mas se eu pegasse isso aqui, ia me custar uma das habilidades. Por que que isso funciona assim? Eu estou aqui na parte do livro
que fala sobre os traços. Então, como é que é? Alguns deles, eles vão só te dar um efeito, uma descrição mais narrativa de como é que funcionam as coisas, tá? Sem nenhum efeito prático de sistema, que é o caso aqui da vida curta e do pária, que a gente já vai dar uma olhada. Mas alguns outros, como por exemplo, o instinto de sobrevivência, olha, ele também tem níveis iguais às habilidades. E cada nível vai te dar um efeitozinho diferente. Então, por isso que eles contam como se fosse uma habilidade. Como eu já escolhi as 3 habilidades dele, eu não vou ter o instinto de sobrevivência, tá? Então, meus traços vão ser só a vida curta e o pária. E as habilidades são os que eu já escolhi. Os poderes também não existem, porque os poderes já são associados com aquele negócio do místico, né? Da magia e tal, dos rituais, enfim. Como não foi esse tipo de personagem que a gente sorteou, ficamos somente nas habilidades, beleza? Então, olha só, para vocês terem uma ideia aqui. O pária. Tá? O pária é aquele negócio, é uma raça mal vista e tal, como é o caso dos goblins. Quando realizar um desafio social, você joga 2 vezes e fica com o pior resultado, tá? Enfim, em compensação, olha, o personagem é recompensado com uma segunda chance para obter sucesso quando interagir com membros da própria raça. Ou seja, por ser um pária, ele é mal visto por uma raça, mas ele tem vantagem quando ele está lidando com a própria raça dele. É mais ou menos assim que funciona. Além disso, olha, ele começa com apenas 5 shillings em sua bolsa. Normalmente, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre equipamento mais pra frente, os personagens começam com 5 thalers, que seria, muito entre aspas aqui, equivalente a moeda de ouro. Então o pária, ele começa sempre com uma quantidade bem menor de dinheiro, tá? Então essa é a consequência de ter esse traço. No caso do vida curta, que é o outro traço que eu tenho, olha só, a vida do personagem é curta, mesmo sob condições de vida favoráveis. Todos os membros de sua raça tendem a alcançar a idade adulta em um punhado de anos, após o qual começam a perder o seu vigor juvenil. Salvo engano, os goblins, eles vivem em média, tá? Tô puxando da memória aqui, 25 anos, eu acho que é mais ou menos isso, tá? E isso é como se fosse uma característica inerente a todos os goblins. Então, é isso, seja feliz na sua vida curta. E aqui, olha, como ele próprio mesmo coloca aqui no livro, ó, vida curta não tem efeito além do que implica em termos de interpretar o personagem. Por isso que ela não vai contar como uma habilidade. É algo só mesmo para te ajudar a compor o personagem. E assim, eu transferi já essas informações para a ficha. Então aqui, olha, você vai ter aqui habilidades e os poderes. E você vai colocar aqui, olha, a vida curta. Aqui, se você quiser, você vai anotar alguma coisa para lembrar o que significa isso. E qual é o tipo, né? Isso é um traço. Pária é um traço. Aí aqui, ó, as nossas habilidades. O ataque furtivo, aqui eu posso anotar o que me confere o ataque furtivo em termos de sistema. Eu anoto aqui para lembrar. E marco, eu tenho ela no nível novato, né? O atirador, mesma coisa, olha, uma habilidade, aqui eu coloco o efeito no nível adepto. E o sexto sentido, habilidade, efeito, nível novato. Então é assim que você organiza as informações na ficha. E eu achei interessante porque assim, tem um espaço legal para você anotar aqui os efeitos e já está aqui na sua cara, né? Com tudo que você precisa saber para colocar ela em jogo. Se você quiser, você pode até anotar aqui do lado o número da página do livro. Se tiver alguma dúvida ou se tiver vários efeitos que você não consiga colocar tudo aqui, você já tem a referência para consultar lá rapidinho e não atrasar muito o andamento do jogo, beleza? Então com isso, a gente fechou já os primeiros, até me perdi, acho que os 5 primeiros passos já, né? Vamos voltar aqui para o nosso índice. Ó, chegamos até aqui, até o passo 4. O passo 5, na verdade, é a questão da sombra. A sombra, ela é uma questão também mais, em princípio, narrativa do jogo, porque a sombra é, muito entre aspas aqui, mais ou menos como se fosse uma aura. Então cada personagem, dependendo do tipo de vida que ele leva, se ele já tem corrupção ou não, ele tem essa aura de uma forma diferente, ou de uma cor diferente. Que alguns personagens, especialmente os místicos, eles têm algumas habilidades que permitem enxergar essa sombra, né? Então aqui, nesse momento, você deve parar um pouquinho para pensar como seria essa aura do personagem, como seria essa sombra. Para caso alguém, né, seja NPC, seja outro personagem, consiga enxergar, né, essa sombra, você já tem a descrição para ela. Então é mais ou menos isso. Tem algumas orientações no livro a respeito, no seguinte sentido: se o seu personagem é mais tendente ali para civilização, tem essas e essas características; se ele é mais selvagem, essas outras; se ele já tem algum tipo de corrupção, se ele está mais propenso, né, a ser corrompido, tem essas e outras características. Então assim, isso aí é uma coisa muito pessoal mesmo e de criatividade, que aí cada um vai ler as orientações e escolher a aura da maneira que achar mais adequada. Isso é algo que é livre para você escolher como achar melhor, seguindo as orientações básicas do livro. Seguindo adiante, pessoal, para a gente já encaminhando para o final aqui do vídeo, olha só, qual é o nosso 6º passo? É o equipamento, tá? Aqui é aquele negócio, né? Aquela famosa parada ali para olhar o que é mais vantajoso, o que não é e tal, enfim. Mas o que eu tenho para destacar aqui para vocês? O próprio livro, ele faz algumas sugestões, olha,
de equipamento inicial de acordo com a habilidade ou o poder que você tem. Então, se você tiver alguma dessas habilidades, ele te sugere um equipamento inicial. Como a gente pegou aqui, olha, a habilidade do atirador, obviamente ele te sugere que você tenha ali uma besta ou um arco. Então, aqui para efeito de jogo, eu estou considerando que pelo menos isso aqui é grátis, vamos dizer assim, você não precisaria comprar nem nada. E só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, já separei aqui, olha, na parte do equipamento mesmo, que ele vai descrevendo aqui as coisas de cada um, e já até anotei aqui na ficha. Então eu peguei aqui no caso, olha, armas de projéteis. A gente vai ter um arco, tá? Aqui tá um D8, mas se você reparar, não sei se dá pra ver aqui, eu anotei e já coloquei dano 1D10 porque a gente tem essa habilidade aqui, tá? Do atirador, que ele faz com que eu cause mais dano, tá? Aqui, a arma, ele vai te dizer aqui qual é o dado de dano e se ela tem alguma qualidade específica. Aqui, olha, o arco é preciso, o arco longo é preciso. Então eu anotei aqui. E o que significa essa qualidade do arco longo de ser preciso? Ela te dá mais 1 no seu ataque. E aqui, ó, mais pra frente no capítulo, depois que ele passa um pouquinho descrevendo as armas, olha, tá aqui as qualidades. Cada qualidade que aparecer vai ter aqui a descrição dela. Então tá aqui, olha, preciso. Arma projetada para ser fácil de empunhar e, portanto, concede mais 1 em testes de ataque. Então eu já anotei aqui. Tem um espaço também para você colocar qual é o atributo que você testa para utilizar essa arma. Normalmente seria preciso, mas como eu peguei também essa outra habilidade aqui do sexto sentido, eu uso vigilante. Então também já anotei aqui. Então eu posso anotar ou o nome do atributo, ou de repente talvez até o número logo para facilitar, para saber o que é que eu tenho que jogar. Aí acho que fica a cargo de cada um, tá? Então, só relembrando rapidinho, aqui a questão das armas e das armaduras, a gente vai ter descrições bem simples, tá? Olha, armadura leve, média, pesada, e o que vai fazer alguma certa diferença são essas qualidades que cada uma vai apresentar. Mesma coisa as armas, olha. A gente tem grandes categorias. Armas de projéteis, armas de uma mão, né, armas pesadas, armas longas. Não tem muito, assim, aquela necessidade de você especificar qual é o tipo certinho da arma. Ele faz algumas diferenças aqui, vão ter algumas diferenças em termos de dano e tal, não sei o quê, e das qualidades que as armas vão ter. Então, basicamente é isso. Aqui também tem gente que gosta de parar, analisar direitinho, escolher. Mas aqui as coisas, na minha opinião, são mais simplificadas. Você, claro, vai precisar dar uma olhadinha ali, escolher o que faz mais sentido para você ou o que você acha mais interessante em termos de estratégia de jogo, mas no geral é uma listagem de equipamento bem mais simples se considerada em comparação com outros jogos, tá? Mais simples, mas ainda assim bem funcional. Então, basicamente, é isso. Eu não vou considerar aqui pro nosso personagem armadura, tá? Porque ele é um pária, porque ele tem pouco dinheiro e tal, não sei o que. Então, eu vou considerar que ele começaria o jogo sem nenhuma armadura. Ele é realmente aquele cara mesmo que vive, por exemplo, de caçar o seu próprio alimento ali todos os dias. Basicamente, seria isso. E daqui pra frente, olha só, depois da parte do equipamento, você vai ter o passo 7, que é montar a personalidade e o histórico do personagem, né? O passo 8, que são os seus amigos e companheiros. Olha, você pode colocar todas essas informações aqui na ficha. Você vai ter espaço, olha, para colocar aqui coisas mais genéricas, né? Assim, idade, altura, peso, a aparência do personagem, o histórico, um objetivo pessoal dele, um espaço para você, quem tem habilidade, né? Desenhar ou colar aqui alguma figura do seu personagem. Aqui você anota, né, os seus amigos e companheiros aqui, para você ter já aqui uma anotação com o nome de cada um deles, dos personagens, dos jogadores também. Isso aqui pode ser útil, né? Olha, o nome do grupo, o objetivo do grupo, tudo isso você tem espaço aqui para anotar na ficha. E na sequência você vai ter, olha, artefatos. A gente comentou sobre artefatos também durante a série. Seriam tipo objetos mágicos ou amaldiçoados, não sei o que você pode encontrar durante as suas explorações da floresta de Davokar. Então você vai ter aqui, ó, espaço para colocá-los também aqui, né? Anotar caso vocês encontrem durante as explorações. Outros equipamentos aqui que você queira anotar, a quantidade de dinheiro e tal, outras riquezas que você tem, e o espaço para desenhar um retrato que eu até já tinha colocado aqui. Então, basicamente, é isso que você precisa para montar um personagem. Se vocês repararem bem, são 10 passos, mas no sexto passo, ou melhor dizendo, 5 passos é que são coisas que você precisa olhar no livro, escolher, fazer continha e tal. Porque o quinto passo, de escrever as sombras, né? A sombra. E os outros passos finais, aqui os outros 4 passos finais, eles são mais de você criar ali o histórico do personagem, de coisas de firulas, vamos dizer assim, né? Que não precisa de sisteminha de você fazer continha nem nada. Então a criação, na minha opinião, ela é bem simples. Aqui a gente sempre demora um pouquinho mais, né? Porque eu vou mostrando um passo a passo para vocês, tentando explicar alguma coisa, né? Que de repente tenha passado batido durante a nossa série, e para dar uma ideia geral de como é que a ficha está organizada, tá? Mas, na minha opinião,
É um processo de criação de personagem bem simples, bem rápido, ainda mais depois que você tiver uma certa familiaridade com o sistema. Aí vai mais rápido ainda, beleza? Então, eu acho que basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia geral, né, do processo de construção de personagens aqui do Symbaroum. Como eu sempre faço, eu não coloco o nome no personagem, tá? Se alguém quiser sugerir algum nome para ele, deixe aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham assistido ele até agora. Quem gostou, deixa aí um like, deixa o seu comentário, o que você achou, quais são suas impressões a respeito do processo de criação de personagens aqui do Symbaroum. E no mais, a gente vai se encontrando, vai se vendo aí nas próximas resenhas, nos próximos vídeos de criação de personagem. Valeu, pessoal!